Eu confesso que eu achei que hoje não ia termos nem um terço, né, do que tem aqui hoje. Mas o Eterno é gracioso para conosco, né? E hoje nós vamos estudar a Parashá Nassô, que significa faça. Mas o quê? Fazer o quê? Né? Então isso que nós vamos estudar hoje. Que o Eterno possa abrir os nossos corações, pois o tema que vamos discorrer aqui hoje é um tema muito discutido no meio cristão, mas muito mal entendido por eles, né? E algumas pessoas me pediram para falar sobre esse assunto e eu estava esperando a oportunidade correta, porque eu não posso pegar uma paraxá e discorrer sobre um assunto que nada tem a ver. Com a paraxá. Então, essa paraxá de hoje, ela me dá a base para poder adentrar nesse assunto, ok? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Números 4. Números 4, versículo 21. Antes eu gostaria de agradecer os nossos visitantes e amigos que aqui estão compartilhando conosco de mais um estudo da Torá. Aqui, essa casa é uma casa de oração aberta a todos que quiserem vir conosco estudar a porção da Torá, que é uma porção estudada em Israel hoje. É a mesma porção estudada em Israel, nós estudamos aqui. E... Oi? Em qualquer lugar do mundo, né, que segue as normas de estudos da Torá. Nós queremos também agradecer a presença dos adolescentes que entraram na sala. Depois reúne eles que nós vamos orar por eles, tá, Francisco? Ungidos, porque eles vão fazer um passeio, né, para Belo Horizonte, no retiro espiritual. No final, tá? No final vocês trazem eles que nós estaremos orando. Voltando a Parashá, diz assim... Versículo 21, disse mais Hashem a Moshe, faça um recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias ou gerações, como está em alguma tradução. Mas o contexto aqui que nós vamos estudar é justamente esse, famílias. Por que Deus disse às tribos, faça voltado à família? Porque Deus, desde o princípio, Ele tem considerado o bem maior, que é a família. A família é a criação maior de Elohim. O homem é a criação maior, juntamente com a sua esposa, que se torna uma família. Mas, Roberto, o tema de família é tão discutido em qualquer igreja que você vá. Se discute família, se protege família. Mas será que estamos protegendo a família de acordo com a Torá? Será que estamos protegendo a família do mal, do caos deste mundo? Francisco lembrou bem, há 2 anos atrás nós tínhamos 2 crianças, hoje nós temos 45 crianças, e amanhã teremos 100. E o que será dessa geração? O que será dessa geração se os próprios pais procedem de acordo com o ensino do mundo? O filho reflete aquilo que o pai é. O filho reflete o que vê dentro de casa. Agora, o que a Torá fala sobre isso? Preparação para o fim, para o tempo do fim. A abominação da desolação. A abominação da desolação tem atingido o que é mais de santo. O que Deus fez santo está sendo destruído. E hoje o nosso tema é justamente esse.
Muitos me pediram para falar sobre o anticristo. Sobre o que o anticristo, qual é o posicionamento judaico do anticristo. O que vem a ser o anticristo? E eu, irmãos, eu tenho assim um discernimento sobre isso, meu particular, que eu não gosto de adentrar naquilo que não me foi revelado. O que foi revelado ao homem é para o homem. O que não foi revelado para o homem é para Deus. E as pessoas me perguntam sobre o anticristo, se ele é um homem, se ele é uma mulher, se ele é um sistema, se ele é isso, se ele é aquilo. Veja bem, João teve um sonho, uma visão na ilha de Patmos. E ele não interpretou a sua visão. Ele não interpretou a sua visão. Ele simplesmente descreveu a sua visão. Quando Nabucodonosor teve um sonho, quem foi interpretar o sonho de Nabucodonosor? Daniel. Daniel foi interpretado para quê? Para escrever o sonho de Nabucodonosor? Não, ele foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor. De modo que hoje nós sabemos o que Nabucodonosor passou, o que aquele sonho significou. Mas Apocalipse de João é uma seara difícil de interpretação, porque nós não temos ninguém que foi levantado para interpretar João, Apocalipse. Então o que ocorre hoje? Muitas interpretações e suposições sobre o Apocalipse. E nós esquecemos do principal. Nós esquecemos do principal. Nós queremos obter o que não nos foi revelado. E nós nos esquecemos do principal. Nós estamos vivendo hoje a abominação da desolação e está passando por nós desapercebido. Porque nós queremos interpretar o Apocalipse. Porque nós queremos saber quem é o anticristo, se é, na época de Saddam Hussein, era Saddam Hussein. Hoje esqueci o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Amanhã será outro. Já falaram que era o Papa. Aí mudou de Papa, é outro Papa. E assim caminham as interpretações, as suposições, as conjecturas. Daniel, no capítulo 9, 27, diz assim: e sobre a asa, deixa eu passar aqui, peraí. Está desligado, né? Tem que ligar, né, para funcionar. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Presta atenção, hein? Até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Muitos exegetas interpretam essa passagem de Daniel como ela já tivesse ocorrido, como se ela já tivesse sido estabelecida, cumprida, com a destruição do templo. Mas outros dizem que ela não foi efetivada. Yeshua, lá no capítulo, lá em Mateus 24, deixa eu só achar aqui para vocês, que eu me adiantei um pouco. Isso. Yeshua, no capítulo 24 de Mateus, vamos lá com a gente. 24 de Mateus, versículo 15. Mateus 24, 15, diz assim: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que te falou o profeta Daniel, fazendo referência a esse texto, estiver no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. No capítulo
versículo 19 diz assim: mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. No versículo 21 diz: pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Yeshua estava fazendo referência à profecia de Daniel, mas uma profecia que ainda ia se cumprir. Ainda ia se cumprir. Então, muitos consideram que esse assolador é o anticristo. Mas o que, irmão, significa anticristo? A própria palavra já diz, anticristo. É um termo altamente cristão. Um termo altamente cristão. O judaísmo não aceita. Não entende dessa forma, como anticristo. O que o judaísmo vê como anticristo? É tudo aquilo que é contrário à palavra. É tudo aquilo que é contrário à Torá. O cristianismo crê que é tudo aquilo que é contrário a Cristo. E na verdade, o anticristo é um termo grego que significa opositor ao Mashiach, opositor a Cristo, para designar aqueles que se opõem aos ensinos de Yeshua, que era a própria Torá. Eles estão falando a mesma coisa, só que, porém, de forma diferente, soa diferente, né? Então, nós temos a expressão, o termo anticristo, utilizado 4 vezes no Novo Testamento. Apenas 4 vezes no Novo Testamento. Lá em 1 João 2,18, 1 João 2,22, 1 João 4,3 e 2 João 1,7. Somente o apóstolo João fala sobre o anticristo. Somente o apóstolo João. O que eu quero dizer? O que isso quer dizer? Que isso não é para nós tão importante quanto o amor que é mencionado mais de 2.000 vezes. O anticristo não é tão importante para nós quanto a misericórdia de Deus, que é mensurada na palavra mais de 1.500 vezes. E nós estamos focados naquilo que nos é menos importante. O que é mais importante para nós, a família ou o anticristo? Então, por que você está focando sua atenção no anticristo? Uma coisa nós podemos entender, que independente de ser ou não homem, o anticristo virá, mas virá sobre as asas da desolação. Virá trazendo uma desolação, uma desordem, uma catástrofe, e a primeira coisa que ele vai fazer é destruir a base, o pilar de toda a sociedade. Qual é? A família. Nós temos aqui vários adjetivos do anticristo: o pastor inútil, o pequeno chifre, o príncipe que há de vir, o homem vil, o rei, e aí não vou me ater quanto a isso. Mas a primeira coisa que o anticristo vai vir é destruir a família. E está conseguindo. E ele está conseguindo. Quem é o anticristo? É um espírito opositor. Roberto, mas vai ser um homem? Não sei. João não me falou isso. Se ele tivesse me falado, eu ia revelar para vocês. Mas João não me falou. Vai ser uma mulher? Não sei. Vai ser um sistema. Já me falaram até que 666 é como é que é o nome que se dá? www.
naquele negócio da internet? Endereço, o site, né? Que começa com www, que no hebraico significa vav, vav, vav. É 666. É forçar demais, né, irmãos? É forçar demais. Então sejamos racionais. Paulo diz assim: prestai a vosso Deus um culto racional. Paulo não diz: prestai a Deus um culto espiritual. Não, ele fala: prestai a Deus um culto racional. Entenda as Escrituras, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. Vamos adiante. Muitos exegetas consideram que o assolador é o anticristo, que vem trazer a destruição. Há várias interpretações que dizem respeito ao anticristo, que pode ser um homem ou um sistema. Seja qual for, uma coisa é certa, nós já falamos: trará junto de si a maldição e a assolação para atingir o que deve ser santo. A família foi a instituição de Deus, e tudo que é de Deus é santo. O homem foi criado em santidade, com atributos de Deus. Quando diz assim que o homem foi criado à imagem de Deus, Deus é homem. Você vê Deus? Deus tem nariz, Deus tem boca, Deus tem cabelos compridos, Deus tem cabelo de pico ou cabelo liso? Pico. Deus é espírito. O que está sendo falado ali, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é que o homem foi feito com atributos divinos, de amor, de santidade, de eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. São esses atributos que envolvem o homem: santidade e livre-arbítrio. E livre-arbítrio. O homem é o único ser criado que possui livre-arbítrio. De toda a criação, ele é o único que possui o livre-arbítrio. E é aí que ocorre todo erro humano. Eu já falei com Deus o seguinte: Deus, tira meu livre-arbítrio. Eu não quero ter livre-arbítrio. Eu quero que o Senhor me conduza, me direcione. Eu não quero... Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus não nos quer robô. Deus não quer isso. Deus fez o homem para ele saber discernir entre o bem e o mal, o santo e o profano. Mas hoje nós temos algo que está acontecendo com aquilo que Deus fez santo. Aquilo que Deus fez santo. E aí nós temos isso daí, ó. Aí nós temos isso. Essa filosofia, esse princípio tem estabelecido a queda da família, a destruição de toda a família. E encampado por pais que acham que não tem nada a ver. Cada um é cada um. Cada um é cada um escolhe o que quer, o livre-arbítrio. A ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construção social. Ou seja, o homem e a mulher, o casal, é uma construção social da sociedade que construiu, né, Francisco? A sociedade que inventou isso, que o homem e a mulher formam uma família. A ideologia prega isso. Para os defensores dessa ideologia, não existe apenas o gênero masculino e o feminino, mas um espectro, alguma outra coisa, na verdade, no meio desses dois. Um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo.
A chamada ideologia de gênero representaria o conceito que sustenta a identidade de gênero. Consiste da ideia de que os seres humanos nascem iguais. Para aqui um pouquinho. Existe no ordenamento jurídico pátrio, no nosso sistema brasileiro existe no ordenamento jurídico, na Constituição Federal, que diz assim: todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Essa é a desgraça da humanidade. Todos são iguais perante a lei. Você sabe por quê? Porque isso é interpretado de maneira deturpada. Eu tenho que tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Como que eu vou tratar a mulher da mesma forma como que o homem é tratado? Como que eu vou tratar, me desculpe, irmã, uma pessoa especial da mesma forma que eu trato normal? Então eu tenho que usar de um princípio, que eu tenho que tratar os iguais de forma igual, mas os diferentes de forma diferente. Aí vem a jurisprudência para interpretar essa igualdade, dita na Constituição. A jurisprudência veio para dizer: os desiguais são tratados de forma desigual e os iguais são tratados de forma igual. Por exemplo, eu e Francisco somos homens, trabalhamos na mesma empresa e exercemos o mesmo cargo. Então nós vamos ter os mesmos direitos. Somos tratados de forma igual. Agora, Francisco é chefe e eu sou um reles subordinado. Como que eu vou ser tratado da mesma forma como ele é tratado? A responsabilidade dele é muito maior do que a minha. Então, há de ser tratado de forma desigual. É isso que figura no nosso direito. Mas voltando aqui, a palavra de Deus, ela fala sobre a igualdade. E ela diz que todos nós somos iguais, mas nós temos que saber que a igualdade, ela reflete algo que deve ser aplicado na vida do homem. Certo? Certo. Então vamos dar consequência. Sendo a definição de masculino e de feminino um produto histórico-cultural desenvolvido pela sociedade. Construção social, a concepção da corrente defensora da ideologia de gênero está fundamentada no entendimento de que os seres humanos nascem iguais, ou seja, homem e mulher nascem igual. Minha esposa costuma dizer, ela já olhou feio para mim, minha esposa costuma dizer que ela não quer ser tratada igual, porque ela não rodou bolsinha ou protestou por igualdade entre homem e mulher. Ela quer ser tratada como a palavra de Deus diz que nós devemos tratar a mulher. E não ser tratada como igual ao homem. Ela não foi criada para ser homem. Ela foi criada para ser minha esposa, minha mulher, minha companheira. Então ela tem que ser tratada como sendo minha companheira. Este princípio ideológico, irmãos, olha que absurdo. Este princípio ideológico atinge todas as camadas sociais atualmente. Todas. Você já deve ter uma experiência, seja na escola, no emprego, em qualquer lugar, você deve ter tido uma experiência quanto a isso. Hoje atualmente se atinge a escola, a educação, com esse princípio. Se atinge também o órgão judicial supremo, que é a nossa Corte Suprema, com decisões contrárias a o tempo todo estabelecendo coisas contra em relação a esse princípio. Mas como que a Torá enxerga isso?
Como foi a construção inicial do ser humano? O homem foi criado, nós já falamos, a imagem e forma, a imagem de Deus. Vamos lá em Gênesis comigo. Você hoje tem que sair daqui com um diagnóstico social da sua sociedade. Você hoje tem que sair daqui convicto. Você sabe por quê? Porque hoje nós estamos sendo dominados. Nós estamos sendo dominados por essa ideologia. De forma que se você levantar para falar alguma coisa, você é preso. Nós estamos sendo dominados, porque nós não temos atitude. E eu vou mostrar para vocês a que nós nos assemelhamos. A que nós nos assemelhamos. Vamos lá em Gênesis. Outra coisa que eu quero dizer para vocês antes. Muitos não sabem, têm dúvida sobre Gênesis 1 e Gênesis 2. Como, Roberto? Nós estudamos Gênesis todo ano. Estudamos isso todo ano. Mas se vocês têm dúvidas, eu sei que vocês têm dúvidas. Olha só, Gênesis 1 é uma introdução ao estudo da criação. Presta atenção. Quando você compra um livro, você tem a introdução. A introdução fala o quê? É um resumo, é uma síntese daquilo que o livro contém. Gênesis 1 é uma síntese da criação. É uma síntese. Gênesis 2 já começa a falar como Deus fez cada coisa. Né? Então, Gênesis 1 é um introito, uma introdução. E lá em Gênesis 1, diz assim, vou passar por aqui, não vou ver papel hoje não, vou ficar só por aqui. Gênesis 1, 26, vamos lá, ver comigo, Gênesis 1, 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine entre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam na terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou macho e... Criou o homem, macho e fêmea. Esse é o resultado da ideologia de gênero. A ideologia de gênero tira desse texto o seu fundamento. Você acredita num negócio desse? A assolação já chegou no que é santo, irmãos. A própria palavra de Deus já está sendo deturpada. Eles fundamentam a sua ideologia nesse versículo, que diz que o homem foi criado hermafrodita. Olha que absurdo. Vamos ver qual é o termo usado aqui em hebraico. Vamos ver qual é o termo usado em hebraico. Porque para você conhecer, você tem que ir à fonte. E no hebraico diz assim, a palavra empregada no versículo 26, para fazer referência a homem é Adão. Adão. Então, é isso que eu vou falar. Adão. Quando Deus está falando aqui que criou o homem, Ele está falando aqui que criou a humanidade. Adão significa no sentido amplo de humanidade, ser humano, seres humanos, podendo ser melhor compreendido com a leitura do versículo 27, que diz, Deus criou o homem, a humanidade, macho e fêmea. Olha que simples. Deus criou a humanidade, e Deus criou a humanidade macho e fêmea. Que compõe a humanidade macho e fêmea. Homem e mulher, macho e fêmea. Então, para você ver que no hebraico você tira, você desvirtua, você acaba com essa ideologia, com esse fundamento da ideologia de gênero.
Mas vamos seguir. E você pode ver que quem criou a sexualidade, quem criou macho e fêmea, quem criou a humanidade foi Deus. Não foi a sociedade. Não foi a sociedade que disse assim: olha, Jorge, você vai ser homem. Não foi a sociedade que disse assim: olha, você vai ser mulher. Não foi a sociedade. Deus criou para um propósito mútuo. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e falou assim: vejo que ele está só. Preciso de arrumar para ele uma ajudadora que lhe seja correspondente. Roberto, deixa eu só fazer um adendo aí no seu comentário. Já é refutado essa teoria quando você já depara no reino animal. O animal, ele não tem uma formação de uma sociedade para dizer quem vai ser a companheira dele. O animal sabe que a companheira dele, por instinto, é o seu oposto, é a fêmea. Então, seja nos animais aquáticos, seja terrestre, a sociedade não mudou. Então, dentro da genética dele, já tem a formação de entender quem é o seu companheiro, quem é aquele que o atrai, né? Então, só aí já é quebrado esse conceito da sociedade. E o que é mais importante, que essa teoria tem sido ensinada nas nossas escolas, irmãos, nas nossas escolas. Por isso que os pais têm que acompanhar os ensinamentos dos filhos, os desenhos, os filmes, já moldam essa teoria na mente das crianças, que elas podem ser o que elas querem ser, né? O que elas desejam ser. Mas esse conceito que a sociedade molda o homem e a mulher, já é quebrado no contexto do reino animal. O animal, ele distingue o seu oposto e é o que ela atrai por uma criação do eterno dentro dele próprio, né? Ele já sente esse desejo porque o eterno... Eu concordo com isso também, Francisco, mas há animais dentro do sistema criado por Deus que são hermafroditas, né? Aí eles usam isso, assexuados. Aí eles usam isso para poder embasar uma fundamentação, coisa totalmente absurda, né? É absurdo. Que são assexuados, ele não tem um parceiro oposto que se une a ele. Ele próprio consegue, ele é assexuado, ele próprio gera, né? Então não existe um outro parceiro que se une a ele do mesmo sexo. Né? Perfeito. Então, onde que eu estava aqui? Aí Deus então fez o homem cair num estado de profunda inconsciência, ele dormiu, e ele tirou uma das costelas de Adão, que era o homem que ele criou, fechou a carne em seu lugar. Deus formou a mulher da costela. Veja bem, nós já estamos no capítulo 2. Nós já saímos da introdução e já adentramos no capítulo 2, onde Deus diz especificamente como ele fez o homem e como ele fez a mulher. Ele volta a repetir no capítulo 2, eu fiz dessa forma e para essa forma, né? Então, o homem diz assim, o homem disse agora, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, Isha, porque ela foi tirada do homem, Ish. Esse termo Ish em hebraico é homem individual, ser macho. O homem macho. Do sexo masculino. Se eu falar homem macho, tem homem que não é macho. Sexo masculino. Então diz assim, e ela será chamada mulher Isha, porque foi tirada do homem Isha. Um homem, portanto, deixará seu pai e sua mãe. Isso explica melhor, olha lá. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Olha só, deixará significa uma mudança. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, quer dizer, ele mudará, né? Seu pai e sua mãe. Pai e mãe significa modelo de família. Pai e mãe. Como que você pode ter pai e mãe com um casal homossexual? Não tem. E se unirá, quer dizer, constituirá uma nova família.
e se tornarão uma só carne, dizendo, há uma intimidade profunda entre eles. Esse é o arquétipo conceitual, esse é o modelo conceitual que Deus fez à família, né? E nós estamos dentro de uma sociedade que segue esse princípio, só que nós estamos sendo obrigados a aceitar uma nova concepção de família. Nós estamos sendo, irmãos, forçados. Pode. Pois é, olha que absurdo. Pois é, isso é um absurdo. Nós somos forçados a aceitar isso, irmãos. Nós somos forçados. A importância da família é demonstrada quando Deus chega a Abraão e fala assim: Abraão, em ti serão benditas, benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Era algo que Deus estava querendo abençoar. Agora eu vou te falar uma coisa: como que eu posso destruir a família? Por mais estruturada que ela seja, como eu posso destruir a família? Trazendo para dentro dela a maldição. Trazendo para dentro dela a maldição. Vocês lembram de Balaão? Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel, porque Balaque queria vencer Israel. A ideologia de gênero se equipara a esse texto, você vai ver. Balaque queria forçar de todas as formas que Balaão pudesse amaldiçoar Israel. E Balaão, por 3 vezes tentou, irmãos. Por 3 vezes tentou. Deixa eu chegar nele aqui. Por 3 vezes ele tentou. Mas sabe o que ele disse? Eu não posso amaldiçoar a quem Deus quer abençoar. Eu não posso amaldiçoar a quem Deus quer abençoar. Aí sabe o que aconteceu? Balaque ficou nervoso com ele, mandou ele embora, sem pagar nada a ele, que ele tinha contratado. Mandou ele embora. Aí sabe o que aconteceu? Segundo os rabinos, a ideologia foi implantada dentro de Israel. Qual era a ideologia? Fazer com que Israel se juntasse às moabitas. Mas isso é Israel, né? Tomar por mulher as moabitas já era algo que não era permitido por Deus. Mas não foi isso apenas, irmãos. A união era o quê? Era uma apresentação a um Deus com orgias sexuais. Com orgias sexuais para um Deus. Israel foi tomado por essa ideologia. E sabe o que aconteceu? Israel foi quase todo destruído, se não fosse por causa da atitude de um único homem zeloso pela Torá. Quem foi? Finéias. Finéias se levantou. O homem estava com a mulher fazendo orgia na frente de todos. Finéias se levantou e cravou a lança no peito dele e pôs fim àquilo ali. Os dois, pôs fim àquilo ali. A ideologia estava impregnada na sociedade israelita.
como a ideologia de gênero está impregnada em nossa sociedade. Cadê os Finéias? Cadê os Finéias? Não, não estou chamando ninguém aqui para matar ninguém não, irmão. Vocês estão entendendo, não precisa nem de eu falar isso. Nossa, pelo amor de Deus, eu não estou chamando ninguém aqui para matar ninguém. Eu estou chamando você, estou convocando você a ser um guerreiro nessa luta, para que você possa influenciar e não ser influenciado. Porque a vitória vem primeiro, o domínio hoje é mental. O domínio hoje é mental. Você domina o outro homem mentalmente, espiritualmente, sem ter armas. O que eu estou aqui, você que está pela internet, pelo amor de Deus, não interprete as minhas palavras da forma como você quer interpretar. Interprete da seguinte forma: estou convocando a todos os Finéias que possam se apresentar em luta contra essa desgraça que está implementada na nossa sociedade. Não seja você, ele tem o livre-arbítrio para escolher o que ele quer ser. Não, ele não tem. Não tem, irmãos. Hoje, a sociedade está tão infectada, que se aparecer alguém na minha porta, dois homens se beijando na minha porta, eu não posso fazer nada, porque a lei vai contra mim. Eu não posso fazer nada contra ele, Jorge. Você acredita? Eu não posso falar, sai da minha porta, porque você está influenciando meus filhos, eu não posso falar isso. Mas eu vou te falar, eu prefiro seguir a lei da Torá do que a lei dos homens, nesse sentido, que eu seja preso. Que eu seja preso. Mas a lei de Deus tem que ser revelada aos homens. O que eu não posso fazer é chegar e ser rude com eles. Eu posso fazer de uma forma benéfica. Eu posso fazer de uma forma salutar, sem querer atingir fisicamente eles. Porque veja bem, irmãos, o pecado não é a pessoa que é errada. Nota bem isso que eu vou falar para vocês. O pecado são atos. Então, se eu atingir a pessoa, eu estou errado, porque eu estou atingindo a pessoa. Eu tenho que confrontar os atos. Pode falar, meu irmão. Complicado. Então, eu me deparei com aquela situação. Eu estava trabalhando ali naquele hotel. E um lugar muito bonito. Então, eles exigiam que fossem tratados como um casal normal. Mas você lidando com isso pessoalmente, irmãos, é complicado demais. Você não aceita isso, né? Então, o que eu fiz? Eu pedi conta. Porque eu não teria condição nenhuma, eu tive que fazer isso, de aceitar uma coisa dessa. Então, eles tinham eles exigiam que gostariam de ser tratados como um casal normal. Veja bem, minha filha tem 15 anos. E lá na escola dela tem uma menina que é homossexual da sala dela. E ela virou para mim e falou: pai, como que eu devo... eu não posso conversar com ela? Eu falei: não, minha filha, você pode não, você deve conversar com ela. Relacionamento não é para santos. Relacionamento é para todos, pecadores e santos. Aliás, o que me faz ser santo é eu me relacionar com os pecadores. E Yeshua fez isso. Não é verdade? Ele se relacionou com a mulher que era acusada de adultério. Se relacionou. Irmãos, relacionamento que eu estou falando é relacionamento.
relacionamento, não é relacionamento amoroso, sexual, é relacionamento social. Deixa eu te ajudar nesse ponto que eu acho que é importante a gente... Deixa eu só acabar de falar da Amanda, aí depois você... Aí o que aconteceu? Ela falou, pai, eu não posso conversar com ela então, porque ela tem esse procedimento. Eu falei, não, minha filha, você vai conversar com ela, só que você tem que influenciá-la, e não ela te influenciar. Ocorre que hoje, quando você põe uma laranja podre dentro de um suco, você estraga todo o suco. Então nós temos que ser influenciadores. Ela é uma pessoa como você. E ela tem que ser respeitada como uma pessoa. Mas os seus atos eu não respeito. Entendeu, minha irmã? Os atos eu não respeito. Ninguém pode me obrigar a respeitar um casamento homossexual. Eu não respeito. Eu não tenho aquilo como casamento. Mas eu tenho que respeitar as pessoas. É essa a evidência da Torá. Eu tenho que respeitar as pessoas e não os seus atos. Então eu divirjo para qualquer um que eu possa falar. Se os atos atentarem contra a palavra de Deus, esses atos eu não comungo. Agora, a pessoa, irmãos, o que Tiago fala? Aquele que fizer converter um pecador. Como é que é o texto? Aquele que fizer converter um pecador. Hã? Não, Tiago fala assim, quer ver? Deixa eu pegar lá para você. Aquele que fizer, aqui, está aqui. Aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, como que eu vou desprezar aquela pessoa? Eu não posso desprezá-la, eu tenho que ensiná-la o caminho correto que diz a Torá. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando eu chamo Finéias, eu convoco os Finéias para poder mudar a sociedade. Oração, prática, ação, tudo isso para mudar a sociedade. Transformai-vos o mundo pela renovação do vosso entendimento, diz Paulo. Pois não. Eu não gosto muito desse negócio de ficar interrompendo o pregador, porque eu acho que tem que... Só para a gente comentar, porque o nosso grande desafio é ser como Yeshua foi, né? Conviver numa sociedade onde ela tem parâmetros contrários à palavra do Eterno, mas a gente convivendo as pessoas, mas sem ser influenciado, é o que o Roberto está falando. Esse é o grande desafio. Eu sempre cito aquele exemplo, quando Yeshua lidar com aquela samaritana, porque é um exemplo claro, muito parecido com o homossexualismo que o Roberto está citando. Porque aquela mulher vivia no adultério, porque ele chega e fala assim, chama teu marido, né? Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Ele fala, dissestes bens, porque não tem marido, já tiveste 5, e o que agora você tem não é teu. Se não era dela, era de outro, era de outra, né? Yeshua deixou de conviver com aquela mulher, ou de falar, ou dialogar, ou ter um diálogo com ela? Não, mas ele fez ela enxergar que a atitude dela estava sendo contrária à palavra do Eterno. Esse é o nosso grande desafio. A grande preocupação que o Roberto está falando é que às vezes ao invés da gente influenciar as pessoas, nós somos influenciados pelo mundo que nós vivemos. O que nos preocupa é não entrar no extremismo, o exemplo de Finéias, por exemplo. E Finéias foi discussões de rabinos, porque a atitude dele foi extrema, mas ela foi zelosa, porque na tradição judaica, quando Finéias toma esse ato, o ato de morte, quando alguém mata alguém, era o quê? Era morte. Os judeus daquela época, eles se reuniram para matar Finéias, porque a Torá proibia matar um homem, e Finéias não matou um homem qualquer, ele matou um líder. Por isso que Deus chega para Finéias e fala assim, eu te dou a minha aliança de paz, porque ele foi naquele momento ali absolvido da condenação da morte. Então ele tomou um ato extremo devido à urgência do caso, devido à influência que aquele caso ia trazer dentro da casa de Israel. Nós não podemos tomar a atitude de matar, mas nós podemos tomar a atitude de zelar e fazer com que a ação do outro seja morta, né? Mas com respeito, com a ação, com respeito, com amor, com oração,
que a irmã Didi está tanto falando. É isso que o Roberto está ensinando a gente, né? Conviver sim, mas sem conviver com a prática da pessoa, mas conviver sim com respeito ao ser humano, né? Isso eu acho que a gente precisa sempre Francisco, ensinar. isso é interessante. Eu já vou dar a palavra para a senhora, dona Didi. Isso é interessante. Olha só, esse estudo aqui é um estudo que eu tenho muitas coisas para falar. Eu já estou, meu tempo já está. Eu não sou Francisco, né? Mas eu estou aprendendo com ele. Então é o seguinte, por exemplo, se quiserem implementar um sistema educacional dentro da escola da minha filha, eu vou mover fundos imundos. Eu vou me levantar, vou pegar pessoas, vou fazer um abaixo-assinado, vou mover fundos imundos para que aquilo ali não passe. Isso que é ser Finéias. Não adianta, a oração ela é fundamental. Ela é fundamental. Mas não adianta, irmãos, você ficar na sua casa orando e não agir. E isso que o filho faz, né? Que muitos pais aqui nessa congregação não veem. O que seu filho está vendo na internet? E às vezes, irmãos, ele está vendo como se fosse uma coisa assim. Não sabe nem o que é aquilo ali. Então, cabe você conversar. Cabe você moldar. Você tem que ser um modulador. Fala, dona Didi. Amém. Amém. Olha o que a Torá diz sobre o assunto. Vamos lá em Levítico 18, 22. Lembra que Finéias aqui levantou numa atitude extrema para pôr fim àquela situação. Vamos ver aqui no capítulo 18 de Levítico. Versículo 22. Não, 18. O 18, ele já fala assim, relações sexuais ilícitas. Aqui ele vem tratando sobre tudo que é considerado ilícito. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, da filha da tua filha, pois desonrarás a si mesmo. Não descobrirás a nudez da tua irmã. Descobrir a nudez aqui é ter relação, irmãos. Não é você viu lá ela nua, viu a sua filha nua, você... Não é isso. É ter relação, é conhecer, conhecer a pessoa, né? E aí no versículo 22, diz assim, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Eu sempre aprendi que não existe pecadinho, pecadão. Quem aprendeu isso? Todo mundo aprendeu que não existe pecadinho, pecadão, pois existe.
existe pecado para a morte e existe abominação. São 3 coisas diferentes, são 3 graus diferentes de erro. O pecado, que é aquele que você restitui, por exemplo, você defraudou um irmão, você vai lá, restitui a ele 5 vezes mais. É um pecado que você cometeu. Pecado de morte, que foi o pecado de Davi, o adultério, que era um pecado para a morte, e que aí a gente viu a misericórdia de Deus agir na vida de Davi. Só por isso que ele não foi morto, não foi por ele ser rei, mas foi pela misericórdia de Adonai. E nós temos a abominação, que é algo que sequer pode ser aceitado. Sequer pode ser aceito. Não, não é que não tem perdão, Jorge. Todo pecado tem perdão. Abominação tem perdão. Eu estou falando, olha como tem perdão. Você quer ver como tem perdão? Paulo, lá em 1 Coríntios, foi até bom se perguntar isso. Já me adiantou um pouco, mas 1 Coríntios. Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Olha como tem perdão, hein? 6:10. Vamos lá. 9, vamos no 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, tem outra tradução que fala homossexuais, nem idólatras, nem sodomitas, que eu vou chegar a esse termo depois, o que vem a ser sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Aí ele vem no versículo 11, e tais foste algum de vós. Praticavam isso. Outrora vocês praticavam isso. Mas agora, Paulo está falando, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach e pelo Espírito do nosso Deus. Então, se você era homossexual, deixe de ser, que Deus há de te perdoar. É essa a maldição. É essa a maldição. Então tem perdão. O que eu estou falando é que há 3 tipos de erro. Um pecado que não leva à morte, um pecado que leva à morte e uma abominação, que é aquilo que você não pode aceitar em seu meio. Você tem algum amigo homossexual? Sem vergonha, Jorge. Não. Mas se você tivesse, você ia andar com ele? Uma coisa é eu aceitar a pessoa. Eu tenho. Cláudio até conhece. Um amigo, ele não mora aqui, ele é de fora. Mas toda vez que ele vem, ele fica na minha casa. A primeira coisa que eu falei para ele, o dia que você falar uma gracinha comigo, eu já não sou mais seu amigo. Primeira coisa, Cláudia sabe disso. Nunca ele me desrespeitou. Nunca. Nem a mim, nem a Cláudia. Ama meus filhos. Nunca me desrespeitou. Falou nenhuma gracinha comigo. Porque eu não sou obrigado a aceitar. A palavra diz que eu não tenho que aceitar. Agora, ele ser meu amigo, a palavra me diz que eu tenho que aceitar. Vocês estão em fé? Fala, meu. Ela detesta o microfone.
Olha só, o que eu acho assim, a normalidade que está se tornando, né? Esses dias eu estava dando carona para minha filha e uma amiguinha e deram um tchau para um rapaz. Aí a Amanda falou assim, nossa, eu nem sei mais o que esse rapaz é, se ele é gay, se ele não é. Aí a amiguinha falou assim, ele é bi. Aí eu falei assim, bi? O que é isso? Aí ele falou, gosta de homem, gosta de mulher. Então, a normalidade que está se tornando, assim, banalizado, entendeu? Então, nós temos que fazer a diferença, temos que ensinar a palavra com amor. Assim, não podemos rejeitá-los, mas temos que fazer a diferença. É isso que eu acho que você está tentando dizer, né? Pelo menos ela já entendeu, né? Em relação a fazer, que está ficando normal, principalmente entre as crianças, eu estava outro dia assistindo, complementando o que você falou também sobre ver o que as crianças estava assistindo Patrulha Canina. Todo mundo que tem filho pequeno que conhece. E eu vi que em alguns episódios chamavam um dos personagens, que eu não lembro o nome, por menino. E dali, alguns episódios para frente, começava a tratar por menina. E eu comentei assim, estava com meu filhinho de 3, meu sobrinho de 6 e a minha irmãzinha de 9. Eu falei assim, mas fulano é menino ou menina? Antes ele era menino, mas agora ele é menina. Assim, normal. Ou seja, para as crianças já irem entrando na mentalidade que isso é natural. Mas o problema é que em casa, em casa aí, tá vendo? Ficou sem ação. Igual a você, irmã, muitos. E apesar de você ter o princípio, e apesar de você saber o princípio, você ficou sem ação. É essa atitude que nós temos que erradicar de nosso meio. É essa falta de atitude nossa, de pais. Ora, se meu filho está passando por aquilo ali, eu tenho que influenciá-lo antes que o outro influencie. E essa atitude tem que ser mudada hoje, irmãos. Tem que ser mudada hoje, agora. É por isso que eu estou conclamando os Finéias. Para erradicar essa falta, essa omissão nossa de pais. Fala, já. Salmo 1 fala, não se assenta a roda dos escarnecedores. Não, mas aí é outra coisa, Jorge, é outra coisa, não é nesse contexto. Se eu não me relacionar, eu estou infringindo a Torá. Entendeu? Aí, tá vendo? Escarnecedores, Francisco está falando, que eram aquelas pessoas que odiavam o próximo a ponto de fazer mal para elas, a ponto de matá-las. Entendeu? Não é nesse contexto. O contexto é que nós temos que acabar com essa nossa omissão. Nós temos que saber o que fazer e o que falar. E hoje vocês estão aqui, passando do horário, ouvindo o Roberto falar, para não entender. Então vamos aniquilar isso. Então esse é um proceder abominável. Lá em Levíticos também, outra passagem, várias passagens falam sobre isso. Até, irmãos, deixa eu ver se é aqui, até falando de relacionamento de homem com animal. De homem com animal. Isso é o fim. Lembra do início lá, que nós chegamos, que o pessoal estava caindo aquela imagem, eu mostrei aqui, estava caindo? É isso que está acontecendo com a gente. E nós estamos deixando muitos se perderem, porque nós nos acomodamos, ficamos sem reação. E a lei está aí, vindo enxurrada em cima da gente. O termo homossexual só foi existir por causa de um cidadão que veio trazer esse termo no século XIX. Até então, não existia o termo homossexual. Existia, sabe qual era o termo? Sodomita. Sodomita era o termo usado para aqueles homens e mulheres que atentavam contra a natureza de Deus.
lá na Inglaterra, foi chamado de bestialidade. O termo dado aos sodomitas eram bestiais. O que você acha que é bestial, irmãos? Sodomitas, para você ter ideia, se originou lá daquela passagem em Gênesis, quando quando Ló recebeu os anjos, e os homens viram que tinham pessoas novas na casa de Ló, e eles vieram e falaram: tira esses homens para fora, que nós queremos ter relações sexuais com eles. Homossexuais. Aí o que Ló falou? Não faça um negócio desse. Eu dou a minha filha virgem. A ponto de Ló oferecer a filha virgem dele, para evitar uma abominação. Olha a atitude. Aí os anjos viram aquilo ali, cegou todo mundo. Cegou todo mundo. E foi destruída a cidade de Sodoma e Gomorra. Foi destruída a cidade. A mulher dele foi destruída porque olhou para trás. Olhou para trás. Então, irmãos, a atitude aqui é catastrófica. Eu não estou exagerando, é catastrófica. E o que as igrejas estão fazendo por isso? Hoje eu conversando com Cláudia em casa, que toda vez que eu faço, que eu estudo, eu argumento com ela. E hoje nós estávamos conversando sobre isso. Nós temos um negócio dentro de nós que nós não podemos falar, porque é um tabu. As crianças estão ali nas salinhas. Tem que falar. É lógico que observando a faixa etária de cada uma delas. Mas tem que falar, tem que instruir. Essa geração pode ser melhor do que a nossa. Cabe a nós. Então estão ali agora, falando de quê? Falando da Torá? Ótimo. Ótimo. Que fale da Torá. Mas fale também desses tabus que muitas vezes eles não recebem em casa, porque a mãe e o pai não têm coragem. Não tem coragem. Isso eu estou falando, irmãos, porque tem coisas também que eu sou pego de surpresa. Eu sou pai de 2. Às vezes um chega para mim e fala: pai, como é que é isso? Eu fico todo sem graça, Francisco. Vai perguntar para sua mãe. Vai perguntar para sua... Poxa, eu sou homem. A Amanda vem me perguntar alguma coisa, eu vou falar, pergunta para sua mãe. Ela é mulher, ela vai saber te instruir melhor sobre isso. Agora, Daniel não. Daniel eu já converso com ele quando ele me pergunta. Mas então é difícil, eu reconheço que é difícil. Mas nós temos que botar um basta nisso. Amém? Para que nós venhamos a formar uma geração melhor. Então, esse termo homossexual só veio a partir do século XIX. Acho que eu já falei tudo. Aí, dona Didi, aí é o papel. Veja bem, primeiro, quando a mulher, a senhora tocou num ponto essencial. Quando o filho só tem a presença da mãe, algo já está errado. O erro já foi cometido. Já se desestruturou. E o que fazer agora? Voltar a reestruturar. E nós só conseguimos reestruturar aquilo que está desestruturado aqui,
através da Torá. Eu falei lá no retiro, e as pessoas não, assim, eu acho que não entenderam direito qual foi o sentido dessa expressão que eu usei. Quer ver? Eu vou falar aqui com vocês. Levante sua mão. Levante. Levante. Agora faz isso aqui, ó. Abarca aqui e pega essa parte sua aqui. Essa parte gordinha aqui. Você está vendo o excesso que tem aí? O pneuzinho, você está vendo? Você tem o que você merece ter. Aí eu falei isso lá no retiro. As pessoas não entenderam. Poxa, então eu tenho um marido que eu mereço ter? Tem. Ah, então eu tenho a mulher que eu mereço ter? Tem. Deixa eu te falar. É Deus que escolhe a mulher sua, que escolhe a mulher para você, ó. Essa daqui que vai ser sua mulher, meu filho querido. É Deus que faz isso? É você. Então você tem o que você merece ter. Quantas vezes você orou na sua juventude, quando você era solteiro, para ter uma mulher virtuosa, para ter uma mulher decente? Aí a pessoa virou para mim e falou: nenhuma. Eu falei: você quer o quê? Você quer ter um marido como então? Se nem para Deus você falou como você queria ter seu marido. Então, você que é divorciada, você que é separada, ou que é mãe solteira, você tem o que você merece ter. Porque a partir do momento que você entregar a sua vida a Adonai e cumprir os seus princípios, você vai se reestruturar. Só há dois caminhos a se seguir: ou o caminho do bem e da vida, ou o caminho da morte e do mal. Não tem outro, Jorge. Não tem o terceiro. É ríspido eu falar isso, eu sei que a minha esposa fica bem assim. Olha, já fica. Ela fala que eu sou duro, mas não é duro, gente, é o que a Torá fala. É o que está aqui, ou é ou não é. O nosso erro está justamente em nós temos aquele jeitinho brasileiro de contornar as coisas, de querer construir um outro caminho. E não é. Você tem o que você merece ter. Essa gordurinha que você abarcou aí, você tem porque você merece ter. Porque você come, você não faz exercício físico, você não fecha a boca. Então, você tem porque você merece ter. Ou você tem uma doença, que aí é outra situação, você tem que cuidar da doença. Tá? Então, no relacionamento de homem e mulher é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, não fica reclamando da sua mulher. Não fica reclamando do seu marido. Porque você tem o que você merece. Merece? Agora eu sei que vocês não concordaram comigo, tá? Não tem problema não. Que o Eterno possa abençoar vocês, a que vocês possam amadurecer essa concepção, né? Porque eu sei que muitos olham para mim assim: não concordo. E realmente é difícil de concordar. Eu, por exemplo, não pensava assim há um certo tempo atrás. Depois eu fui pensando, fui meditando sobre a palavra e cheguei a essa conclusão de que nós somos merecedores do que as nossas ações é que falam por nós. Nossas ações é que falam por nós. O homem não é... O homem, olha só, irmãos. Rutinha está aqui. Ela não é vista por Deus pelo que ela tem, pelo que ela é. Não. Ela é vista por Deus pela sua ação, pela sua conduta. É assim que Deus vê a gente. Nós que vemos o outro pelo que ele tem, pelo status dele, pelo que ele é. Deus não vê assim. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Que a graça redentora dele possa nos envolver e que nós possamos ser finéias nessa sociedade deturpada que nós estamos vivendo. Amém?